Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui, mais uma vez, esta sua amiga Anita Castro, sempre procurando trazer temas interessantes para a nossa análise. Há muitas referências que podem nos guiar na arte da filosofia. Eu, particularmente, gosto muito de filosofia, porque ela nos enobrece a alma, nos auxilia a nos elevarmos ao divino, a tudo que há de bom, de nobre, de justo, a tudo que há de valoroso para a nossa evolução enquanto seres humanos. A filosofia nos engrandece como seres conscientes. Ela eleva o ser à sua condição mais nobre, nos amparando e instruindo em nossa jornada rumo a tudo que há de mais belo e sagrado. E muitos filósofos e filósofas da antiguidade auxiliaram a construir uma linha de pensamento a qual temos hoje, sendo que todos, com suas riquíssimas contribuições, nos deixaram um legado que sempre é bom e agradável ser reanalisado e devida e dedicadamente explorado. Há também muitos filósofos de nossa atualidade, aos quais eu admiro devido às suas particularidades riquíssimas e suas singularidades maravilhosas. Entre eles, eu posso citar o professor Mário Sérgio Cortella, que além de ser um brilhante filósofo, é escritor, educador, palestrante e professor universitário. O professor Clóvis de Barros Filho, que é também um filósofo genial e ainda é jornalista, professor na área de ética, coordenador de mestrado em propaganda e marketing, escritor e palestrante. Mas a filósofa que mais me encanta, a quem eu mais admiro na atualidade, é a professora Lúcia Helena Galvão, devido à sua imensa clareza de ideias, a maneira consciente e coerente que traz em suas referências ao instruir-nos, a generosidade em tornar o mais claro possíveis as ideias dos grandes mestres filósofos, de forma que todos possamos compreender, e seu brilhantismo ao expor essas ideias. A professora Lúcia Helena Galvão é filósofa, palestrante, educadora nas áreas de ética, sociopolítica, simbologia, história da filosofia, entre outros cursos que ela ministra. É também escritora, uma excelente poetisa e há mais de 30 anos ministra suas aulas junto ao corpo docente na Escola Nova Acrópole, que é uma organização internacional baseada nos princípios de filosofia, cultura e voluntariado, presente em 60 países, oferecendo uma educação completa, humanista, integral, que capacite o ser humano para dirigir a sua própria vida, ajudando-o a conquistar mais qualidade de vida, tanto individual como coletivamente. A Escola Nova Acrópole já existe há 61 anos e tem também um canal maravilhoso no YouTube do mesmo nome, Nova Acrópole, que eu acompanho, sou inscrita e indico, no qual a professora Lúcia Helena é a palestrante mais ativa. Então eu fiz essa breve menção apenas como um pré-referencial dos filósofos que admiro e que são da atualidade, em particular a professora Lúcia Helena, para indicar um caminho a vocês caso tenham interesse em temas filosóficos, em especial os abordados no canal de Nova Acrópole. E eu posso lhes dizer que vale muito a pena acompanhar, porque com certeza os temas ali abordados só enriquecem a alma e enobrecem a nossa jornada rumo a um nível elevado de consciência. E hoje aqui, no canal Universo da Mulher, nós vamos iniciar uma série de vídeos que eu nomeei como Ensaios Filosóficos. Por isso, fiquem aí com a nova vinheta desta série, que eu já volto para darmos continuidade ao nosso bate-papo.
Então, meus queridos e minhas queridas, dando início à nova série Ensaios Filosóficos, eu me atrevi a começar pelos versos áureos, também conhecidos como versos de ouro de Pitágoras. E eu não tenho, claro, o brilhantismo da nossa querida e estimada professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, mas com muita humildade, na minha simplicidade e dentro das minhas experiências vivenciadas, eu pretendo trazer algumas considerações que eu considero importantíssimas e relevantes a serem refletidas por todos nós. Tudo sempre no intuito de estimular ao raciocínio profundo e encontro com o teu próprio interior, que com certeza é riquíssimo, pois todos nós somos centelhas divinas da fonte que tudo é. Então, os versos de ouro de Pitágoras são em número de 72, e para que não ficasse um vídeo muito extenso e, portanto, cansativo, eu resolvi dividir esses versos, onde eu vou me atrever a tecer algumas considerações, te convidando a refletir comigo ao longo dessa jornada filosófica por alguns vídeos. E antes de começarmos a abordar os versos áureos de Pitágoras, eu quero trazer para vocês um pouco sobre a história de nosso personagem central, que é Pitágoras, e também o significado, o conceito do que seja filosofia. Eu já tenho dito aqui no canal Universo da Mulher, e quem foi minha aluna na arte antiga sabe que eu sempre gostei muito e estimulo as pessoas a buscarem a etimologia das palavras, que trata do estudo da origem e da evolução das palavras, retomando suas raízes e significados reais. Assim, só para que se possa compreender o real significado da palavra filosofia, eu lhes trouxe a sua etimologia, sendo que indico que vocês estudem a etimologia das palavras, que vocês vão perceber que, na maioria das vezes, elas têm um significado muito mais profundo do que aquele que se conhece nos dias atuais. Então, a palavra filosofia vem do grego e é uma composição de duas palavras, philos e sofia. Philos é uma derivação de philia, que significa amizade, amor fraterno e respeito entre os iguais. E sofia significa sabedoria ou simplesmente saber. Portanto, filosofia significa literalmente amor pela sabedoria. A filosofia é o estudo das questões gerais e fundamentais relacionadas com a natureza da existência humana, do conhecimento, da verdade, dos valores morais e estéticos, da mente, da linguagem, bem como do universo em sua totalidade. E o termo filosofia foi cunhado por Pitágoras, que é o nosso personagem central. Viveu em 570 a 495 a.C., ou seja, viveu 75 anos no século VI, na ilha de Samos. Poderia ser considerado um filósofo pré-socrático, ou seja, anterior a Sócrates e a Platão, sendo que muitas vezes a filosofia atual nem o considera um filósofo, mesmo tendo sido ele quem cunhou, de princípio, o termo filosofia, pois ele viveu numa época que consagravam tantas regras para o sagrado e o moral, que muitas vezes filósofos como Pitágoras e Plotino são considerados seitas, o que realmente é muito curioso desconsiderar tamanha personalidade como a de Pitágoras. Mas enfim, Pitágoras foi um filósofo pré-socrático que inclusive conviveu e aprendeu com Tales de Mileto, um dos mais importantes filósofos do período pré-socrático. Pitágoras era filho de Pitais e Mnesarchos. Foi treinado pelos melhores professores da época, sendo alguns deles grandes filósofos. Ele tocava lira, aprendeu aritmética, geometria, astronomia e poesia. Em certa feita, na ilha de Samos, apareceu um tirano chamado Polícrates, que se opunha fortemente às ideias filosóficas de Pitágoras. E então,
Pitágoras teve de sair da sua ilha e foi para o Egito, onde por um tempo, que não se sabe precisar, viveu e aprendeu, mas por lá surgiu outro tirano chamado Cambises, o persa, que também se opôs a Pitágoras. Então ele foi para a Babilônia, Pérsia e depois para a Índia. E em um destes locais ele encontrou uma pessoa a qual ele chamou o mago, que lhe ensinou muitos saberes. Sendo que para que se possa compreender melhor a palavra magia, para os sábios tinha um significado muito mais profundo do que se compreende nos dias atuais. Significado esse que nós, somos sacerdotisas e bruxas antigas, também estudamos e compreendemos. E voltando à etimologia da palavra, a palavra magia era conhecida e chamada de grande ciência sagrada, conhecida assim pelos magos e bruxas, ou seja, os sábios da época, sendo uma forma de estudo da natureza e a sua relação com o ser humano, criando um conjunto de ideias e práticas visando ao desenvolvimento integral das faculdades interiores e espirituais que estão ocultas ao ser humano e que devem ser desenvolvidas até que se tenha o domínio total sobre si mesmo, segundo as leis naturais, divinas e cósmicas. Sendo assim, magia é muito mais do que se compreende nos dias atuais. E esse cidadão, a quem Pitágoras identificava como mago, que não se sabe quem de fato era, lhe ensinou muito sobre esses saberes. Mas apesar de não se ter certeza de quem era o mago, é curioso e interessante se saber que os sacerdotes persas do zoroatrismo eram conhecidos como magues, e os conhecimentos de Pitágoras também estão muito embasados no zoroatrismo. E então Pitágoras, em tendo ido para a Índia, teve contato com Yavanacharya, um mestre jônico que tinha conhecimentos gregos, o que para ele era excelente. Após todas essas passagens, e já tendo morrido Polícrates, o tirano, Pitágoras retorna à sua ilha de Samos, onde funda uma escola chamada Semicírculo. Isto era o ano de 522 a.C. E por volta de 518 a.C., para evitar conflitos políticos, ele viaja para o sul da Itália, para a cidade de Crotona, onde fundou uma escola espiritual que era o Museu Pitagórico, onde haviam normas como um mosteiro, sendo que os discípulos viviam dentro da escola numa disciplina muito rígida, onde este código dos 72 versos de ouro de Pitágoras eram vividos à risca, além de outras regras, como, por exemplo, a obrigação de ser feito um diário, onde era fundamental que se avaliasse o que foi feito no dia para ver se tudo estaria alinhado com o ideal de cada um. Pois se em determinado dia o que tivesse sido feito não estivesse alinhado com o seu ideal, você corrigiria no dia seguinte. Porque se você passasse um ano sem corrigir, segundo a opinião de Pitágoras, poderia ser que se afastaria tanto do seu ideal que já não seria mais possível corrigir. E isto faz muito sentido, não é, gente? Analisar diariamente ao final do dia o que se fez, para que, em tendo cometido enganos, se possa refazer o caminho para não nos perdermos de nós mesmos. Portanto, é interessante se ter um diário, não para se escrever coisas triviais do tipo tomei café, saí com as amigas ou fiz compras no shopping, mas para se fazer uma autoavaliação sincera e honesta do que realmente importa e que vá contra ou a favor dos nossos ideais. Como, por exemplo, hoje eu passei por tal pessoa e a ignorei, ou lhe disse palavras ríspidas. Isto não está de acordo com os meus ideais. Então amanhã eu vou corrigir esta questão. Ou hoje eu fiz uma boa ação, eu fui gentil, fui prestativa com tal pessoa. Isto sim está de acordo com os meus ideais de vida e de acordo com o que o universo divino espera de mim. Então, devo persistir neste caminho. Entende? Então, voltando a Pitágoras, ele tendo ido para Crotona, no sul da Itália,
fundou a escola espiritual conhecida como Museu Pitagórico, casou-se com uma discípula sua chamada Teanos de Creta e teve uma filha com ela chamada Mila, que acabou com o tempo se tornando também sua discípula. E uma questão importante de se saber é que para fazer parte da escola pitagórica, a honestidade, a coerência, a integridade, a bondade, os bons princípios como ser humano eram muito importantes e eram pré-requisitos para que se fizesse parte dessa escola. Então muitas pessoas eram reprovadas e os discípulos de Pitágoras eram submetidos a provas que demonstrassem seus reais valores, sem os quais seria impossível participar do Museu Pitagórico. E num determinado momento, Filon, que era um filho de um político poderoso do sul da Itália, desejava muito participar da escola, mas ele foi reprovado por Pitágoras, que, tendo avaliado os seus valores, percebeu que ele não tinha nenhuma condição de passar. Então Filon, se sentindo ofendido, pois era filho de um político poderoso e por conviver com a dita nata da sociedade, se achava no direito de por isso ser aprovado. Tendo ficado revoltado, ele incitou o povo da cidade de Crotona, acusando Pitágoras de bruxaria, pois Pitágoras tinha conhecimentos astronômicos e avisava o povo sobre os fenômenos que ocorreriam, das mudanças climáticas. E como na época quase ninguém sabia ou entendia dessas questões, o povo, por ignorar, acreditava, incitado por Filon, que era Pitágoras que provocava estes fenômenos. E assim, Pitágoras foi tido pejorativamente como bruxo, no sentido mal da palavra, porque a palavra bruxo, na verdade, nós sabemos, significa sábio, mas naquela época era vista única e exclusivamente uma pessoa bruxa, um homem, uma mulher bruxa ou bruxo, eram considerados seres abomináveis. Então, neste caso, o povo, de forma pejorativa, acusava, incitado por Filon, a que Pitágoras fosse um bruxo. E o povo então destruiu e queimou a escola do Museu Pitagórico, onde tanto os discípulos de Pitágoras como o próprio Pitágoras morreram queimados, com exceção de terem se salvo pouquíssimos discípulos que propagaram o pitagorismo pela história, e um desses discípulos, chamado Lises, preocupou-se em escrever os 72 versos de ouro de Pitágoras, por isso nós os conhecemos hoje em dia. E ele fez isso antes que eles fossem esquecidos. E os versos de ouro de Pitágoras, então, tendo passado por diversas personalidades da história, chegaram a nós através de Hierócles de Alexandria, sendo a cópia mais antiga datada de 430 d.C. Hierócles de Alexandria era discípulo de Plutarco e escreveu os versos de ouro de Pitágoras em latim, sendo depois traduzidos para as línguas ocidentais, numa dessas traduções por Antoine Fabre d'Olivet, para o francês, e se disseminando pela história. E isto é o pouco que se tem escrito sobre Pitágoras, ou seja, a biografia dele é muito resumida, mas sabe-se também que Pitágoras deduziu o universo inteiro a partir dos números, a partir do 0 até o 10, onde tudo volta para o 1 e retorna ao 0, ou seja, ao todo cósmico universal. A Tetráquetes, que é uma representação do 10, que era uma manifestação da representação do universo. Para ele, o objetivo do universo era a harmonia. Ele acreditava também na reencarnação e que o ser humano tem uma essência divina que passa por diversos invólucros, a ponto de Filon de Alexandria, que foi quem escreveu sobre um outro sábio chamado Apolônio de Tiana, ter dito que
Pitágoras era um homem que não só sabia profundamente quem ele era, como também sabia profunda e detalhadamente quem ele já tinha sido em outras vidas. Olha que interessante, o quanto importante foi Pitágoras que Fílon de Alexandria falou essa questão interessantíssima sobre ele. E isto reforça a ideia de que uma das tradições da escola pitagórica era a crença na reencarnação. E Pitágoras acreditava fundamentalmente que cada ser humano tem uma essência, um número que precisa ser encontrado, uma ideia divina que nos deu origem e que precisa ser encontrada e então harmonizada com todas as outras unidades do universo. E isto está também ligado a Tetráquites, denominado o triângulo perfeito, que é uma representação pitagórica em forma de triângulo, o qual manteria uma relação direta com a manifestação da matéria, onde a soma dos números 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é igual a 10, que representa a ordem mais elevada, ou seja, a décade, onde o Tetráquites simboliza os 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Olha que interessante, gente. Simbolizando a organização do espaço, onde o 1 era conhecido como o mônade, ou seja, o absoluto, a unidade. O 2, conhecido como o díade, ou seja, a essência feminina, o poder gerador. O 3, conhecido como a tríade, a questão da harmonia do universo. E o 4, conhecido como tétrade, ou seja, o próprio cosmos. E por aí, então, depois eram outros números adicionados. Pitágoras acreditava que as revelações matemáticas permaneciam dentro e fora do estudo da música. E assim, da música para a natureza e para o universo, se gerou o conceito da nossa conhecida e tão enigmática música das esferas, simbolizando a harmonia dos planetas e dos astros. Pitágoras estabeleceu então uma relação entre o tamanho da corda e a nota emitida por ela quando vibrada, e as proporções da quarta, da quinta, da oitava e da tônica, nascendo assim as escalas musicais da escala pitagórica de 7 notas que nós conhecemos: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E disse também que o cosmos tem uma frequência emitida pelos astros, a qual, por ouvirmos desde que nascemos e por nunca cessar de tocar, não a reconhecemos, que é a conhecida música das esferas, que por ouvirmos ininterruptamente nos parece silêncio. E essa beleza que brilha através destas relações entre os planetas e o todo, o universo da criação, transparecem a presença de uma harmonia reguladora cósmica, que pelos caminhos conduz tanto os seres vivos como os sistemas através do seu percurso de desenvolvimento. Então nós devemos muito a Pitágoras, a geometria sagrada, a proporção áurica, a matemática divina, a música das esferas revelada, as notas musicais e por aí vai. E aqui eu estou só pincelando de forma muito pálida esses magníficos conhecimentos que eu te indico a buscar a profundidade dos mesmos. E isso então feito aqui só para que se tenha uma ideia muito breve do valor e da estirpe deste grande personagem da história, que entre seus brilhantismos foi um grande filósofo chamado Pitágoras, o qual nós iremos estudar, analisar os seus versos de ouro, também chamados versos áureos. E uma coisa importante de se entender é por que versos áureos ou de ouro? Porque eles se referiam ao refinamento do ser humano,
na busca da sua essência, em não se trair. Porque o ouro não se trai, ele não se mistura com o meio, ele se preserva puro. E era também deste ouro que os tratados dos alquimistas da antiguidade estavam falando. Os alquimistas, ao contrário do que alguns desavisados pensam, não se referiam ao ouro físico. Eles não estavam interessados em riquezas físicas. Eles se referiam à riqueza da purificação do que é divino, a riqueza do ouro refinado do ser. O que eles desejavam era que se entendesse essa questão. A sua busca era essa: transformar homens de barro e de ferro em homens, seres humanos de ouro. Refinar o espírito de tal forma que o ser humano não se deixe trair pelo meio, pelas circunstâncias, pelas ondas alheias. Eles queriam trazer os ensinamentos para refinar o ser até que ele reconhecesse a sua essência interior e divina, e por isso os versos de Pitágoras são áuricos ou de ouro, ou seja, eles servem de tal maneira para a nossa evolução, para a nossa elevação de alma e para a nossa reconexão interior com o divino, que há um momento entre os versos que Pitágoras juramenta. Ele diz: eu o juro que se fizeres e seguires estes preceitos, terás sucesso. Ora, hoje em dia os juramentos têm pouco ou quase nenhum valor, mas para um mestre da estirpe de Pitágoras, juramentar é porque de fato eles têm infinito valor para a nossa elevação, porque a palavra destes mestres era suficiente. Imagine-se um juramento como este feito por Pitágoras. E vamos e venhamos. Podem haver aquelas pessoas que acreditem que, se conhecer as questões e praticá-las a partir da raiz ancestral, possa parecer ultrapassado. Agora, raciocinemos um pouco. Ultrapassado no quê? No que o que é ancestral é ultrapassado? O real significado de ultrapassado é aquilo que se conseguiu ultrapassar, ou seja, que se pôde superar, aquilo que foi transposto. E no que as sociedades atuais evoluíram de tal forma e praticaram o que é ancestral para dizer que a riqueza dos saberes ancestrais está ultrapassada? Ora, para se dizer que as práticas ancestrais estariam ultrapassadas, teríamos de ter hoje uma sociedade de uma elevação espiritual ímpar, onde as guerras, as misérias, as discriminações, as mutilações, os preconceitos, as desigualdades, os egoísmos e as ganâncias não mais existissem, e não é o que se percebe, infelizmente. Então, os mestres daquela época, por exemplo, os mestres pitagóricos, pelo movimento que eles faziam, a forma com a qual eles agiam, eles não precisavam dizer que eram mestres pitagóricos, que eram estudantes e discípulos do Museu Pitagórico. As pessoas os reconheciam por seus atos. Imagine só se a nossa sociedade hoje já suplantou tudo isso. De forma nenhuma, gente. Nós precisamos ter humildade e reconhecer que os nossos ancestrais têm muito a contribuir conosco. E nós precisamos nos esforçar nessa busca desse conhecimento maravilhoso, como, por exemplo, da filosofia dos filósofos antigos e, aqui no caso, do nosso querido Pitágoras. Então eu sempre costumo dizer: busquemos na raiz, na fonte, na ancestralidade as verdades, para que não nos percamos de nós mesmos e compremos utopias alheias como realidades, nos distanciando desta maneira da nossa essência, de quem de fato somos. Porque nós vivemos num tempo onde está instalada uma preguiça mental horrorosa, prejudicial, permissiva de qualquer coisa.
porque as pessoas muitas vezes não querem se dar ao trabalho de buscar na profundidade, na raiz dos fatos. E aí aceitam os pratos prontos, porque é mais fácil, não precisa ter esforço. Qualquer estímulo fantástico é real para essas pessoas. E muitas vezes, quando alguém de boa vontade, de forma sincera, porque tem conhecimento e está percebendo os engodos, vem e fala, trazendo um alerta, olha, cuidado, isso aí é um embuste. Ainda essas pessoas se sentem ofendidas de estar sendo alertadas. E muitas vezes ainda se dão um desplante de dizer: ah, mas eu não estou entendendo o que você está dizendo, mesmo que as ideias sejam totalmente claras. Agora, me desculpe a franqueza e com todo o respeito, mas não entendeu porque prefere o prato pronto e confortável de uma mentira do que se dar o trabalho de analisar a si mesmo e buscar estudos sérios na fonte. Gente, uma coisa é importante que se compreenda: a natureza não dá saltos. Uma semente não se torna árvore da noite para o dia. As pessoas querem tudo hoje pronto e rapidamente para que se possa entender. As pessoas querem comprar ideias errôneas que acreditam vai fazer-lhes bem, sem analisar. Isso é uma questão de inteligência. E aqui eu não estou falando da inteligência como se conhece, eu estou falando da inteligência no sentido exato da palavra. Buscando a etimologia da palavra, inteligência vem de intellegere, ou seja, escolher dentre, analisar o que é certo e o que é errado. Então é fundamental e necessário para a verdadeira evolução humana que se analise, se reflita, se busque a prática de preceitos ancestrais, como, por exemplo, os maravilhosos versos de ouro de Pitágoras. Vocês vão acompanhar aqui os vídeos, vocês vão ver que riqueza está dentro dos 72 versos de ouro de Pitágoras, os quais, dentro da minha simplicidade e humildade, dentro das minhas experiências e vivências, eu quero passar a analisar com vocês, para estimulá-los, não a me seguirem, gente, porque eu nunca desejei ter seguidores. Eu tenho 32 anos de trabalho espiritual, experiência com círculos de mulheres, trabalho com o sagrado feminino, servindo ao divino, sempre dentro da arte antiga. Eu sou suma sacerdotisa e mestra das iniciadas dentro da minha crença. Uma suma sacerdotisa, de forma alguma, de maneira nenhuma, é alguém que deseje seguidores. Ela é uma mãe, uma auxiliar daquelas pessoas que estão necessitando de amparo, daquelas que estão começando a palmilhar o caminho que ela duramente, através de provas muito sérias, já palmilhou. Então é isto que significa uma suma sacerdotisa. Então eu jamais desejei que ninguém me seguisse. Toda vez que eu percebia que havia um grupo tentando me seguir ou desejando me seguir, eu sempre desfazia esses enganos, porque todos nós temos uma centelha divina dentro de nós. Todos nós somos parte do grande todo. Todos nós temos condição de evolução. O meu trabalho durante esses 32 anos, como também aqui no canal Universo da Mulher, é estimular a que vocês encontrem o seu próprio centro, sempre desta forma. E então, analisando aqui, através dessa série dos ensaios filosóficos, onde eu vou humildemente me atrever a comentá-los dentro das minhas experiências, sempre seguindo a linha de pensamento, analisando ele junto com vocês, eu quero apenas estimulá-los a isso, a crescimento, a evolução, a buscar a inteligência real, ou seja, intellegere, escolher dentre o que seja melhor para vocês, certo, meus queridos? Então, o meu único desejo aqui
A minha única, sincera satisfação será que você se encontre em si mesmo, encontre as tuas respostas, que a tua essência tem a te ofertar, desde que você verdadeiramente se abra a si próprio. É assim que a sua essência fala com você. E dessa forma, então, você se conecte à sua essência interior e divina, para que você possa ser feliz e, através do seu crescimento e evolução pessoal, auxiliar ao mundo, porque o mundo precisa de auxiliares. Meu trabalho aqui no canal Universo da Mulher é despretensioso, jamais desejando angariar seguidores, jamais desejando ser a dona da verdade, mas sempre buscando trazer um material abundante e rico para que você se encontre em si mesmo e seja muito feliz, auxiliando também o planeta e todos os nossos irmãos a serem felizes iguais. Porque nós não estamos sós, nós não somos únicos, não há apenas nós no planeta. Não são apenas as nossas convicções, os nossos desejos, o nosso ego que precisa ser elevado. O mais importante é que nós cresçamos sempre juntos, porque nós somos parte, células de um todo. Isso é importante que nós vejamos. Certo, meus queridos? Então, para o dia de hoje, para este vídeo, era este material que eu tinha para ofertar para vocês. No próximo vídeo, nós passaremos a analisar e refletir sobre os primeiros versos áureos de Pitágoras. E até lá, que todos vocês sejam sempre muito abençoados. E se você gostou desse material, curta para auxiliar o canal e também para que outras pessoas possam receber esse material. E se desejar, pode também compartilhar, passar adiante esse material que é abundante e riquíssimo para o nosso autoconhecimento. E também para que nós possamos conhecer esse importante personagem da história chamado Pitágoras. A partir de hoje, então, começamos essa nova série. E você vai ver aí o meu rosto que vai aparecer. Se você ainda não é inscrito, clica sobre ele e te inscreve aqui no canal, tocando também no sininho para ativar e receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou deixar também a indicação de um outro vídeo para que vocês possam acompanhar aqui no canal. Deixo um grande beijo no coração de todos. Nos encontraremos no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até o próximo.